Bem-vindo ao Liberdade em 2 minutos. Por que o Bitcoin foi criado? Se você perguntar a 10 pessoas o que é o Bitcoin, provavelmente ouvirá respostas muito diferentes. Alguns dirão que é um investimento, outros afirmarão que é uma moeda digital. Há quem diga que é uma reserva de valor, uma tecnologia revolucionária ou simplesmente uma bolha especulativa. Curiosamente, poucas pessoas respondem a pergunta mais importante de todas: por que o Bitcoin foi criado? Essa talvez seja a questão fundamental, porque nenhuma grande invenção surge sem que exista um problema a ser resolvido. O avião surgiu para superar as limitações do transporte terrestre. A internet nasceu da necessidade de criar uma rede de comunicação resistente e descentralizada. Da mesma forma, o Bitcoin não apareceu apenas porque alguém teve a ideia de criar uma moeda digital. Ele surgiu como resposta a problemas concretos do sistema financeiro moderno. E para compreender esses problemas, precisamos voltar muito antes de 2009. Precisamos voltar à própria origem do dinheiro. Imagine viver em uma sociedade onde o dinheiro não existe. Você produz trigo e precisa de carne. Para conseguir carne, precisa encontrar alguém que tenha carne e, ao mesmo tempo, queira exatamente trigo. Se essa pessoa já tiver trigo suficiente, a troca simplesmente não acontece. Esse sistema é conhecido como escambo e funcionou durante milhares de anos. Mas ele apresentava enormes limitações. Era necessário haver uma coincidência de interesses entre duas pessoas. Os produtos nem sempre eram divisíveis, muitos eram perecíveis e quase todos eram difíceis de transportar. À medida que as sociedades cresceram, tornou-se evidente a necessidade de que um bem fosse aceito por todos como intermediário das trocas. Assim nasceu o dinheiro. Ao longo da história, diferentes povos utilizaram sal, conchas, gado, cobre, prata e diversos outros bens como moeda. Mas, pouco a pouco, um metal acabou se destacando naturalmente: o ouro. O ouro não foi escolhido por um rei nem imposto por um governo. Ele venceu uma competição espontânea que durou séculos. Isso acontece porque reunia características excepcionais. Era escasso, mas não raro a ponto de ser impossível obtê-lo. Não enferrujava, era facilmente reconhecível, podia ser dividido em pequenas quantidades. Era praticamente impossível fabricá-lo artificialmente. Além disso, sua produção exigia enorme esforço humano, equipamentos e tempo. Em outras palavras, ninguém conseguia criar ouro do nada. Essas características fizeram dele uma excelente reserva de valor. Durante séculos, o ouro cumpriu relativamente bem a função de proteger a riqueza das pessoas. Mas havia um problema. Transportar grandes quantidades de ouro era perigoso e pouco prático. Foi justamente aí que começaram a surgir os bancos. A função original dos bancos era simples. As pessoas depositavam seu ouro em cofres seguros e recebiam um recibo comprovando a quantidade armazenada. Com o tempo, esses recibos passaram a circular entre as pessoas. Em vez de retirar o ouro a cada compra, bastava entregar o papel que representava aquele ouro. Era muito mais prático. Na prática, esses recibos tornaram-se o primeiro papel moeda. Até esse ponto, o sistema funcionava relativamente bem, porque cada recibo correspondia a uma quantidade real de ouro guardado em um cofre. Mas então surgiu uma tentação. Os banqueiros perceberam algo interessante. A maioria das pessoas nunca retirava todo o ouro ao mesmo tempo. Enquanto um cliente fazia um saque, dezenas de outros apenas movimentavam os recibos. Então surgiu uma ideia extremamente lucrativa. Se quase ninguém buscava o ouro, por que não emitir mais recibos do que o ouro realmente existente? Na prática, passaram a emprestar dinheiro que não possuíam. Assim nasceu o sistema de reservas fracionárias. Imagine um banco que possui 100 quilos de ouro em seus cofres. Em vez de emitir recibos correspondentes a apenas esses 100 quilos, ele emite documentos equivalentes a 150, 200 ou até mais. Enquanto poucas pessoas exigirem o resgate simultaneamente, a fraude permanece invisível. Mas quando todos correm ao banco ao mesmo tempo, ocorre aquilo que conhecemos como corrida bancária. Foi exatamente esse tipo de problema que marcou inúmeros episódios da história econômica. Durante muito tempo, as moedas ainda mantinham alguma relação com o ouro, mas essa ligação foi sendo enfraquecida aos poucos. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criado o sistema de Bretton Woods. Nesse modelo, várias moedas eram indiretamente lastreadas em ouro por meio do dólar americano.
Os Estados Unidos prometiam converter dólares em ouro para outros governos. Esse sistema funcionou por algumas décadas, até que deixou de funcionar. Os gastos públicos aumentaram enormemente, especialmente com a Guerra do Vietnã e programas internos do governo americano. Havia muito mais dólares circulando do que ouro disponível para honrar essa promessa. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou que os Estados Unidos deixariam de converter dólares em ouro. Foi uma decisão histórica e foi o começo do fim. Naquele momento, o dinheiro deixou definitivamente de possuir um lastro físico. Nascia a era do dinheiro fiduciário. A partir daí, o valor da moeda passou a depender apenas da confiança na autoridade emissora. Em outras palavras, o dinheiro passou a valer porque o governo dizia que ele valia. Depois de 1971, praticamente desapareceu o principal limite para a expansão monetária. Se antes era necessário possuir ouro para emitir moeda, agora bastava uma decisão política. Sempre que surgiu uma recessão, sempre que governos desejavam aumentar seus gastos, sempre que bancos enfrentavam dificuldades, a solução passou a ser, frequentemente, aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Essa prática é apresentada como necessária para estimular a economia, mas existe uma consequência inevitável. Quando aumenta a quantidade de dinheiro, sem que aumente proporcionalmente a quantidade de bens e serviços produzidos, cada unidade monetária tende a perder poder de compra. É por isso que ao longo das décadas, as moedas fiduciárias vêm perdendo valor continuamente. Talvez você já tenha ouvido seus pais ou seus avós dizerem que décadas atrás era possível comprar muito mais com o mesmo salário. Isso não aconteceu porque os produtos ficaram magicamente mais caros. Aconteceu porque o dinheiro ficou menos valioso. Existe outro problema que raramente é explicado. Quando novos recursos são criados pelos bancos centrais, eles não aparecem igualmente na conta bancária de todas as pessoas. O dinheiro novo entra primeiro no sistema financeiro, chega aos bancos, ao governo, às grandes instituições. Esses primeiros beneficiários conseguem gastar antes que os preços aumentem. Já quem recebe o dinheiro por último encontra preços maiores, mas salários que ainda não acompanharam essa alta. Esse fenômeno recebeu o nome de efeito Cantillon, em homenagem ao economista Richard Cantillon, que o descreveu no século XVIII. Em outras palavras, a criação de moeda não afeta todos da mesma forma. Ela redistribui riqueza e quase sempre favorece quem está mais próximo da fonte emissora do dinheiro. Chegamos então a 2008. Durante anos, bancos americanos concederam empréstimos imobiliários extremamente arriscados. Essas dívidas foram empacotadas, revendidas e transformadas em produtos financeiros complexos. Enquanto os preços dos imóveis continuavam subindo, parecia que o sistema funcionava perfeitamente. Mas a realidade era outra. Quando milhões de famílias deixaram de pagar seus financiamentos, toda aquela estrutura começou a ruir. Grandes instituições financeiras estavam tecnicamente quebradas. Nesse momento, surgiu uma pergunta que definiria o futuro: quem deveria assumir o prejuízo? Em um mercado verdadeiramente livre, empresas que tomam decisões ruins quebram. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Governos decidiram salvar bancos considerados grandes demais para falir. Trilhões de dólares foram utilizados para socorrer justamente as instituições responsáveis pela crise. Os prejuízos foram socializados, os lucros permaneceram privados. Para muitas pessoas, aquilo representou a prova definitiva de que o sistema financeiro havia deixado de funcionar segundo regras iguais para todos. Poucos meses depois, em 31 de outubro de 2008, um programador, ou talvez um grupo de programadores, utilizando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, publicou um documento de apenas 9 páginas. O título era simples: Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ali estava descrita uma ideia que muitos consideravam impossível: criar dinheiro digital sem depender de bancos, governos ou qualquer autoridade central. 2 meses depois, em 3 de janeiro de 2009, Satoshi colocou a rede em funcionamento. No primeiro bloco da blockchain, conhecido como bloco Gênese, ele deixou registrado uma mensagem que entrou para a história. The Times, 3 de janeiro de 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Mais do que registrar uma data, aquela frase era uma crítica. Era um lembrete permanente de que o Bitcoin havia nascido justamente em meio aos resgates bancários que indignaram milhões de pessoas.
Muitas pessoas imaginam que Satoshi inventou a blockchain. Não exatamente. Outras acreditam que ele criou a criptografia. Também não. Todas essas tecnologias já existiam. O grande mérito de Satoshi foi combinar diversas ferramentas conhecidas de uma maneira inédita. Ele resolveu um problema que parecia impossível. Como criar um dinheiro digital que não pudesse ser copiado infinitamente? Esse desafio era conhecido como o problema do gasto duplo. Se um arquivo pode ser copiado milhares de vezes, como impedir que uma moeda digital seja gasta 2 vezes? O Bitcoin resolveu esse problema sem recorrer a uma autoridade central. A própria rede verifica as transações por consenso. É justamente isso que torna o Bitcoin uma inovação histórica. O Bitcoin não promete acabar com todos os males do mundo, mas ele resolve alguns problemas específicos de forma extraordinariamente elegante. Primeiro, resolve o problema da escassez digital. Existirão apenas 21 milhões de bitcoins. Essa regra é conhecida por todos e pode ser auditada por qualquer pessoa. Nenhum presidente, nenhum banco central, nenhum congresso, nenhuma empresa consegue simplesmente decidir criar mais bitcoins. Em segundo lugar, oferece soberania financeira. Quem controla suas chaves privadas controla seu patrimônio. Você não precisa pedir autorização para enviar recursos para outro país. Não depende do horário de funcionamento de um banco, não depende da aprovação de um gerente. A rede funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o Bitcoin é resistente à censura. Enquanto houver milhares de computadores espalhados pelo mundo executando o protocolo, a rede continuará existindo. Não existe um prédio a ser fechado, não existe um servidor central para ser desligado, não existe um presidente do Bitcoin. Essa descentralização é justamente sua maior força. O Bitcoin não exige confiança, exige verificação. Talvez essa seja a maior mudança de paradigma. O sistema financeiro tradicional depende da confiança. Você confia no banco central, confia no governo, confia que as regras não serão alteradas amanhã. O Bitcoin substitui essa confiança por verificabilidade. Seu código é público, sua emissão é previsível, suas regras são transparentes. Qualquer pessoa pode auditá-las. É uma mudança profunda na forma como pensamos o dinheiro. Quando olhamos apenas para o preço do Bitcoin, corremos o risco de perder o mais importante. O Bitcoin não começou como um investimento, ele começou com uma pergunta. É possível existir um dinheiro que ninguém consiga manipular? É possível construir um sistema monetário baseado em regras e não em decisões políticas? É possível separar o dinheiro do Estado da mesma forma que em outros momentos da história separou-se a religião do Estado e a imprensa da censura? Foi essa tentativa que Satoshi Nakamoto colocou em funcionamento em janeiro de 2009. Se ela será suficiente para transformar o sistema financeiro mundial, ninguém pode afirmar com certeza. Mas uma coisa já sabemos. Pela primeira vez na história da humanidade, existe um dinheiro digital cuja oferta é limitada, cujas regras são públicas, cuja rede funciona sem um controlador central e cuja existência independe da autorização de qualquer governo. E talvez seja exatamente por isso que o Bitcoin desperta tanta admiração em uns e tanto desconforto em outros. Porque no fundo o Bitcoin nunca foi apenas sobre tecnologia, ele sempre foi sobre liberdade. Muito obrigado por sua audiência.